Pessoal, olha só. Hoje, em termos de teoria, é o que eu vou. É o último encontro da gente, onde eu vou trazer uma teoria extra, tá? Eu até vou acrescentar no próximo encontro da gente, que já é na próxima quinta, os critérios de divisibilidade, tá bom? Mas na próxima quinta, eu vou selecionar algumas questões que eu vi que geraram dúvidas, né? Eu acompanho lá no grupo, no Telegram, as dúvidas de vocês e aquelas questões que vocês estão acusando uma certa dificuldade, eu vou colocá-las na próxima aula para a gente resolver. Então, eu não vou trazer teoria, tá? A aula de hoje, né, eu acho que vocês já devem ter dado uma olhada no material, é a respeito de múltiplos e divisores. Coloquei aqui alguns tópicos, né? Mas, em geral, também é um conteúdo que não costuma trazer dificuldades, pelo menos não em termos de teoria, né. Então fui bem sucinto aqui no que escrevi, né. Vou fazer um apanhadozinho rápido aqui com vocês, que é para ficar um bom tempo para a gente resolver questões, tá bom? Então, múltiplos de um número natural, sim, uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, tá, gente? Eu mantive a tradição, né, de, em geral, a gente falar de múltiplos e divisores no conjunto N, tá? Mas vou botar algumas observações aqui à parte, pensando no conjunto dos inteiros, né? Estendendo isso para os números negativos, as coisas afirmadas aqui, levando em consideração também os números negativos. Mas vamos lá, múltiplos de um número natural N. Então não me estendi muito, já fui colocando um exemplo, né? Se eu quisesse os múltiplos de 7, os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21, né? Eles vão surgindo a partir do momento que a gente vai multiplicando 7 por cada um dos naturais, né? 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21, o próximo seria 28, enfim, é uma PA, né, de razão 7. Primeiro termo 0 e razão 7. Se a gente estivesse trabalhando no N asterisco, aí eu tiraria o 0, né? Os múltiplos de 7 seriam 7, 14, 21 e assim por diante, tá? Se a gente, ao invés de trabalhar isso daqui em N, tivesse trabalhando isso daqui em Z, a diferença é que a gente consideraria também os múltiplos negativos de 7, né? Em Z, os múltiplos de 7 seriam 0, o mais 7 e também o menos 7, o mais 14 e também o menos 14, e assim por diante, né? A gente iria acrescentar apenas os múltiplos negativos. Então é bom a gente dar um olhar a esse conjunto Z, mas em geral, pessoal, eu não tenho dúvidas em afirmar que a maior parte das questões mexendo com múltiplos e divisores, em geral, elas ficam restritas ao conjunto dos números naturais. A grande maioria trabalha em cima do conjunto dos números naturais, mas é sempre bom a gente ter essa visão de que pode ser que a questão traga essa surpresinha, né, porque não é tão comum assim, de trabalhar esse conceito de múltiplos e divisores em Z, é mais no conjunto dos naturais, né. Eu estou falando isso em termos de concurso, obviamente. Em geral, esses temas são mais abordados nos naturais. Aí aqui, múltiplos comuns, aí exemplo, múltiplos de 7 e múltiplos de 4, listei alguns, né, sempre em N, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, os múltiplos de 7. Os múltiplos de 4, aí você vai ver uma PA de razão 4, né? 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. E aqui os múltiplos comuns, né? E aqui os múltiplos comuns a 7 e a 4. E aí os múltiplos comuns a 7 e a 4 são 0, 28, 56 e assim por diante. E aqui eu vou aproveitar e vou só chamar a atenção de vocês para esse númerozinho aqui, o 28, né? Esse daqui seria justamente o MMC, o 28 seria o MMC, o menor múltiplo comum, não nulo, obviamente, né, entre 7 e 4, que é justamente 28.
Aquele dali é justamente o MMC. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é o fato do conjunto dos múltiplos ser infinito, né? O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, ao contrário do conjunto dos divisores, que é justamente o próximo tópico aqui da gente. Então vejam, gente, estou indo bem rapidinho, tá? Fico à vontade de fazer isso por estar justamente trabalhando com professores de matemática. Eu sei que aqui a teoria de aritmética não é uma teoria que nos traz problemas, né? Às vezes é mais a falta só do treino, né? A gente não vive fazendo questões de aritmética, principalmente quem trabalha no ensino médio. Então, a minha preocupação é mais em resolver questões. Mas hoje os conceitos são importantes para a gente, pelo menos, relembrar antes de fazer questões. Divisores de um número natural. E aí, pessoal, como exemplo, eu coloquei aqui os divisores de 60. Acho que não esqueci de nenhum, não. Tá? Os divisores de 60, né? Os números que dividem 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Tá? Esses são os números que dividem 60. Veja que esse conjunto aqui já é um conjunto finito. Ó. O conjunto dos divisores ele é finito. Enquanto o conjunto dos múltiplos é infinito, o conjunto dos divisores ele é finito. Ok? Os, do mesmo jeito que a gente pode pensar nos múltiplos comuns, a gente também pode pensar nos divisores comuns. Aí eu coloquei ali divisores de 8 e divisores de 20, né? O conjunto dos divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. O conjunto dos divisores de 20, os números que dividem 20, né? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E trouxe aqui o conjunto dos divisores comuns. E o fato do conjunto dos divisores ser finito nos permite dizer quem é o maior divisor comum, né? Esse 4 aqui, ó, é justamente o maior divisor comum entre 8 e 20, tá bom? E como eu disse a vocês, né, a gente sempre vai fazer um paralelozinho pensando no que acontece em Z. O que é que aconteceria aqui nos divisores de 60 se eu estivesse trabalhando em Z? Seriam esses mesmos divisores acrescentando, digamos assim, a versão negativa deles, né. Se tem o 1, teria o menos 1, então mais ou menos 1. Se tem o 2, teria o menos 2. Se tem o 3, teria o menos 3, e assim por diante, até o mais ou menos 60. Aqui eu teria os divisores de 60 em Z, né. Eu teria os divisores de 60 em Z aqui. Ajeitar isso aqui. Divisores de 60, só que em Z. No tocante ao caso dos divisores comuns, pessoal, a coisa seria semelhante. Se eu estivesse trabalhando em Z, né, acrescentaria os negativos, e aí a gente teria que os divisores de 8 seriam mais um menos um, mais 2 menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. Eu estou colocando aqui, pessoal, porque eu quero chamar a atenção de vocês para a questão do MDC, tá? E vou voltar também para falar do MMC. Mesmo quando a gente está trabalhando nos inteiros, a gente, quando vai calcular tanto o MDC e o MMC, a gente só olha para os números positivos, tá? O MMC e o MDC sempre são positivos. Então, aqui eu teria o mais ou menos um, o mais ou menos 2, e assim por diante, até o mais ou menos 20. Os divisores comuns
seriam justamente mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. E neste caso aqui, pessoal, o MDC continuaria sendo 4, tá? O mais 4 continuaria sendo o MDC. O MDC sempre tem que ser positivo. Voltando aos múltiplos comuns, eu quero deixar bem claro para vocês que mesmo que a gente estivesse trabalhando em Z aqui, ó, mesmo que eu estivesse trabalhando em Z, o menor múltiplo comum ainda seria 28, tá? Ainda assim ele seria 28. Eu teria os múltiplos de 7, sendo 0, mais ou menos 7, mais ou menos 14 e assim por diante. Os múltiplos de 4, 0, mais ou menos 4, mais ou menos 8 e assim por diante. Os múltiplos comuns seriam 0, mais ou menos 28, mais ou menos 56. E neste caso, o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum, continuaria sendo 28. Porque o MMC, obrigatoriamente, ele é positivo, tá bom? Que isso fique claro sempre, que mesmo que a gente estenda para Z essas análises, o MDC e o MMC, eles não mudam, tá? Eles não mudam de jeito nenhum, ok? Bem, número composto, um número natural não nulo, né? Ele é composto quando possui mais de 2 divisores, tá? Em Z, pessoal, isso sofre uma pequena adaptação, tá? Em Z, aqui, ó, isso aqui em Z, esse trechinho aqui, ó, mais de 2 divisores, para não escrever tudo, tá? Eu manteria o texto todinho, né, exceto esse daqui, né, porque seria um número natural. Ao invés de um número natural, seria um número inteiro, mas em Z possui mais de 4 divisores. Possui mais de 4 divisores. Esse trechinho aqui, mais de 2 divisores, em Z, para ele ser composto, ele possui mais de 4 divisores, ok? Ele possuiria mais de 4 divisores. Por quê? Porque em Z, e aí veja, eu já vou fazer aqui, ó, a extensão para número primo, tá? Que todo número P não nulo, né? Acrescentei isso daqui. E diferente de um, porque vez ou outra a gente vê alguém achando que um é primo, tá? Não é o caso aqui, tenho certeza, porque somos um grupo de professores de matemática, então a gente sabe que um não é primo, mas ele tem que possuir 2 divisores distintos, né? Isso daqui em N, tá? Isso daqui é em N, tá? Isso daqui é em N, não esqueçam. Trabalhando nos naturais. O texto todinho aqui é trabalhando nos naturais. Agora, me sinto na obrigação de fazer essa extensão para Z, porque fico com receio que, de repente, na prova do ENA, eles trabalhem isso daqui em Z, tá? Não, já disse lá no início, não é o mais comum é trabalhar esses conceitos de múltiplos e divisores
nos naturais, tá bom? É a tradição, né? Mas aqui vou fazer a extensão para a gente não arriscar. Em Z, o número primo, esse número primo tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero, né? Um número sempre não nulo, tem que ser diferente de um e tem que ser diferente de menos um, tá? Nenhum desses três números aqui é primo com toda certeza. Então, quando eu falo em número primo, né? O número primo tem que ser diferente de zero, diferente de um e diferente de menos um, que possui apenas 4 divisores. Veja que lá no texto dos naturais há apenas 2 divisores, ele possui 4. 4 divisores, quem são? Mais ou menos 1 e o mais ou menos Pzinho. Deixa eu dar uma melhorada no que eu escrevi, né? E aqui seria todo número Pzinho, aí diferente de zero, diferente de mais ou menos 1, que possui apenas 4 divisores. Agora isso é em Z, tá? Aqui é em Z, aqui em Z, aqui em Z e aqui em Z, tá bom? É impressão minha ou teve alguém aí querendo fazer alguma pergunta? Pessoal aí da monitoria aí pode me auxiliar. Se é Sim, impressão minha ou tem professor. gente querendo fazer pergunta? Tem duas pessoas com a mão levantada. Eu estava só esperando Ok, o senhor pode dar a terminar a palavra a explicação. eles. Pode dar a palavra a eles. Ok. Marcos Caetano, seu microfone está liberado. Marcos Caetano. Regiana, seu microfone também está liberado. Aparentemente não tinha dúvidas não, professor. Pode Pode ter prosseguir. sido algum equívoco aí, né? Provavelmente foi um Pronto, engano. beleza. Então pronto, pessoal. Aí, quando você olha o texto que já está aí digitadozinho para vocês em N, né, no caso dos naturais, você vê que eu listei alguns números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. E claro, vou só chamar a atenção aqui ao fato de que esse daqui é o único que é par, né? O único número primo par, ok? Em geral, reconhecer primos não é uma tarefa tão simples, né? Esses menorzinhos sim, mas quando a gente tem números grandes para reconhecer se ele é ou não primo, aí dá um pouquinho de trabalho, tá? Eu não recordo, gente, de nenhuma questão do ENA exigir que a gente usasse a técnica de reconhecimento de número primo em alguma questão, realmente não lembro, tá? Mas quando for o quinto encontro da gente, aí eu vou selecionar as questões do ENA que mexem com aritmética, aí eu vou falar isso com mais propriedade, mas realmente não recordo de nenhuma questão de aritmética onde a gente tenha precisado usar a técnicazinha de reconhecimento de um número primo, né? Aqui eu gosto de usar essa que vocês estão vendo aqui. Então, se eu tiver um número natural, n, e eu quiser reconhecer se ele é ou não primo, eu, particularmente, saio dividindo esse número natural pela sequência dos primos, né? Você divide n por 2, depois você divide n por 3, tá? Depois você divide n por 4. Veja que para ganhar tempo ali na digitação, eu coloquei
de uma vez só ali, ó, 2, né? Olha aí para o lado esquerdo da tela, 2,3 vezes 0,5, 0,7. Ou seja, eu, na verdade, quis dizer que você vai sair dividindo pelos números primos, tá? Você vai sair dividindo por números primos ali. Aí eu fui e botei 4. 4 não é primo, tá, gente? Desculpa aí pela demência aqui. Corrige, não é 4, é 5. E assim por diante. Aí, quando é que você para a divisão? Tá certo? Você para a divisão se em algum momento o resto ficar igual a zero. Aí você vai parar a divisão porque, obviamente, você vai descobrir que n não é primo, porque ele vai ser divisível por algum desses números aí. Então, se a divisão ficar exata, você já sabe que não é primo, justamente porque ao descobrir que alguma dessas divisões deu exata, você já vai saber que n, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, vai ser divisível por algum outro número primo, né? Isso se esse resto der zero. A outra maneira é olhar para o quociente. Quando esse quociente aqui, ó, Qn aqui, quando ele ficar menor ou igual, certo? Do que o divisor, aí você pode parar, porque aí você já sabe que n não é primo. É isso daqui que eu estou dizendo para vocês, ó. Se vocês estão me vendo aí, estão vendo o marcador. Se o quociente ficar menor ou igual ao divisor, né, ficar menor ou igual a dp, e obviamente não tiver resto zero, né? Eu já falei para vocês da questão do resto zero. Se o resto der zero é porque n não é primo, tá? Então, se o quociente ficar menor ou igual ao divisor e o resto não for zero, então é porque n é primo, tá? Enquanto isso daí que eu marquei aí de amarelo não acontecer, aí você vai dividindo, tá bom? Vou botar aqui como observação, né? E Com licença, professor. Tem outra pessoa aqui com uma dúvida. Posso liberar o pode botar microfone? aí. Patrícia, seu microfone está liberado. Isso, professor. Diga, Essa pode fiquei numa falar. dúvida aqui que eu me perdi, assim. Z é todo número P, que tem que ser diferente, é diferente de mais ou menos 1, que fosse 4, apenas 4 divisores. Esses 4 divisores seriam... O mais um e o menos um, o Ah, mais ele e o oposto dele, tá entendendo? Porque é todo número pezinho aqui, né? ah. E Isso é em esse Z. Pzinho pode ser qualquer número. É isso. É, Seja pezinho primo. é porque eu estou representando um número primo, né? Aí eu estou dizendo Aham, que se ele é primo, então ele tem exatamente 4 divisores. Mais entendi. um, menos um, ele e o oposto dele, Ah, entendi. ok? Tá. E esse rascunho o senhor vai colocar lá no AVA? Vou sim. Esse Tá bom. rascunho, logo depois da aula, eu já passo para os monitores e os monitores botam no AVA. Você não precisa anotar absolutamente nada, é só prestar Ah, atenção, tá, tá já, certo? obrigada. Nada. Então, se Rn for igual a zero em alguma dessas divisões, n não é primo. Ok? Pronto, pessoal. Aí agora, gente, vem um conceitozinho que eu me preocupo um pouquinho, porque eu já vi muita gente errar isso daqui. É o conceito de números primos entre si. Inclusive, muitas pessoas acham que números primos entre si exige que os números envolvidos sejam números primos, tá? E é por isso que eu já comecei aqui, ó, no meu exemplo, com 4 e 9, dizendo que 4 e 9 são primos entre si. E veja que nem 4 e nem 9 são primos entre si, tá bom? Vamos logo ver, ou primos relativos, tá, gente? A expressão aqui, primos entre si, pode ser substituído por primos relativos. Bem, vamos logo para a definição, né? São aqueles que têm para divisor comum apenas a unidade. É um jeito de ver, tá? Se você for pegar, por exemplo, vou pegar esse meu primeiro exemplo aqui, os divisores de 4 e os divisores de 9, você vai ver que de divisor comum eles só vão ter o 1. Nenhum dos dois é primo, tá? Mas eles são primos entre si, tá? Divisores de 4. Quem divide o 4? O 1 divide 4, o 2 divide 4, né? E o próprio 4 divide 4. Quem divide o 9? O 1 divide 9,
o 3 divide o 9 e o próprio 9 divide o 9. E olhando para esses dois aqui, vocês vão concordar comigo que de divisor comum, eles têm apenas 1. Apenas 1. De divisor comum, eles têm apenas 1. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que os números são primos entre si. Portanto, 4 e 9 são primos entre si. São primos entre si. E como eu estou num grupo de professores de matemática, eu me sinto à vontade, embora a gente não tenha falado com detalhes do MDC, pessoal, observe que como eles só têm em comum a unidade, o MDC é igual a 1. Então, eu também poderia dizer para você que números primos entre si são aqueles que têm. E aí eu vou puxar para eu não escrever tudo, tá, gente? São aqueles que têm MDC igual a 1, tá bom? MDC igual a 1. E o conceito, pessoal, é o mesmo em números inteiros, tá? Números primos entre si são aqueles que têm MDC igual a 1. Agora, claro, se você for olhar para divisor comum, em Z, seria mais 1 e menos 1. Tá certo? Mas como o MDC é positivo, então o MDC é igual a 1. Então é por isso que eu gosto mais de definir números primos entre si como sendo aqueles que têm MDC igual a 1, tá? Porque tanto em Z como em N, isso daí serve para a gente, né? Porque em Z, a questão dos divisores comuns, olhando para esse conjunto aqui, se fosse em Z, em comum seria mais 1 e menos 1. Tá bom? Então é isso. Números primos entre si são números que têm MDC igual a 1. Tá bom? E aqui nos exemplos, ó, eu coloquei exemplos em que eu usava dois números primos, dois números, né? Aí, no caso, 4 e 9, que são primos entre si. Depois, 11 e 13, que são primos entre si, tá? E aí tem algumas propriedades importantes, né? Se eu tiver dois ou mais números primos, se os números forem primos, aí eles sempre serão primos entre si, tá? É o caso desse segundo exemplo aqui, ó. Dois números primos, 11 e 13. Como eu só peguei números primos, então eles são primos entre si também. O único divisor comum dos dois, tá? É o 1, tá? O MDC entre 11 e 13 é 1, tá bom? Aí botei aqui com 3 números, para você ver que esse conceito não fica restrito a apenas 2 números. 7, 8 e 9 também são primos entre si, porque o MDC de 7, 8 e 9 é 1. Tá? E depois botei 7 ao cubo, 8 ao cubo e 9 ao cubo são primos entre si e vou justificar isso através das propriedades. Olhem para a propriedade 3. Se dois ou mais números forem primos entre si, suas potências também serão. Então, 7 ao cubo, 8 ao cubo e 9 ao cubo, obrigatoriamente são primos entre si. Tá bom? Pronto, e aí eu botei algumas outras propriedades aqui, essa não é tão vista assim, mas as mais importantes para mim são essa primeira, tá? Essa daqui. Dois ou mais números primos são sempre primos entre si, e o próprio conceito, né? As outras propriedades adicionais, se você for bom de memória e puder guardar na memória, é ótimo. Também, se não guardar, acredito que não vai fazer tanta falta não na prova do ENA, né? Que um número primo e a metade do seu sucessor são primos entre si, tá? Um número primo e a metade do seu sucessor. Essa propriedade aqui, essa segunda propriedade, eu fiz uso dela aqui, ó, nesse exemplo. Um número e a metade do seu sucessor. Não, fiz uso não. Fiz uso aí não. Porque eu botei um número primo e a metade do seu sucessor. Me abestalhei nisso. Deixa para lá. Mas o exemplo não está errado, não, tá? 9 e 5 são primos entre si. Tá bom? Mas fica aqui essa propriedade. Um número primo e a metade do seu sucessor são primos entre si.
E a outra que se dois números forem primos entre si, e aqui ele deixa bem claro, ó, dois números forem primos entre si, a soma e o produto deles também serão primos entre si. Mas, pessoal, é como eu disse a vocês, para mim o que tem de mais importante aqui, para você se ligar rapidinho, é essa primeira propriedade, que dois ou mais números primos são sempre primos entre si, e que, cadê? Números primos entre si são aqueles que têm MDC igual a 1, tá bom? Eu vi aí que alguém está querendo fazer algum comentário, é isso mesmo? Isso mesmo, professor. Pode falar. Vicente, seu microfone está liberado. Professor, boa noite. Boa noite. Diz uma coisa, o sucessor de 9, Seria 10. isso que eu E não a metade entendi. dele, 5. O sucessor seria, porque meu entendimento foi que seria um sucessor primo, também. Peraí, minha Ó, ideia foi o assim, seguinte, só pra gente, Vicente, só pra gente não perder muito tempo nesse não me exemplo, alongar na muito. verdade, isso aí fui eu que saí colocando alguns exemplos para casar com as propriedades. Me Uhum, abestalhei e não vi que a segunda propriedade especificava um número primo e a metade do sucessor dele. Tá é, certo? 9 não é primo, por isso que eu não é isso. explorei essa propriedade. Mas o fato é que 9 e 5 realmente são primos entre si, né? O único divisor, o máximo divisor comum deles é 1, tá? Mas a propriedade fala especificamente de um número primo Isso. Ok, entendido. e pode ser até que eu tenha escrito errado. Eu vou dar uma olhadinha aqui, O 9 não é primo, né? porque assim, um número primo e o seu sucessor obrigatoriamente são primos entre si, né? Aham, ok. Tá bom? Pode ser que eu tenha escrito errado essa propriedade aí, tá bom? Depois eu vou dar uma olhadinha. Talvez não tenha aqui essa palavra primo e eu é que tenha acrescentado, Tá ok, tá muito obrigado. certo? Valeu. Mas, como eu disse, eu acrescentei apenas para o texto ficar mais completo, mas o que tem de mais relevante aí é saber que se você tiver dois ou mais números primos, eles sempre serão primos entre si, e que a definição de números primos é que o MDC deles é sempre igual a 1. Bem, pessoal, todo e qualquer número, tá certo? Ele pode ser decomposto em fatores primos, né? Isso aqui todos nós sabemos, porque essa decomposição em fatores primos aqui, ela é extremamente útil para a gente quando a gente pensa em MMC e em MDC, tá certo? A gente, através da fatoração, a gente consegue calcular MDC e MMC com relativa facilidade, tá bom? E aqui o que eu quis deixar bem claro é que a maneira de você escrever um determinado número composto, tá certo? Usando fatores primos é de maneira única, exceto se a gente levar em consideração a ordem dos fatores, né? Porque a ordem dos fatores eu posso mudar, visto que a gente está multiplicando ali as potências de primos, né? E aí eu deixei bem claro que P1, P2, Pn são os divisores primos naturais de n, e os naturais A1, A2, An, né, que são os expoentes, tá bom? Mas eu quis chamar a atenção de vocês porque é muito comum em questões de aritmética a gente falar em quadrados e em cubos perfeitos, tá? Quando esses expoentes aqui, ó, forem todos pares, aí n será um quadrado perfeito. Então, se quando você fatora um número n, você fatora ele completamente, ou seja, usando só fatores primos. Se todos os expoentes forem múltiplos de 2, então ele é quadrado perfeito. É o que está escrito aqui, ó. N será um quadrado perfeito se os expoentes A1, A2, An forem múltiplos de 2. N será cubo perfeito se os expoentes A1, A2, An forem múltiplos de 3. Então, isso daqui, gente, eu recomendo que vocês guardem bem direitinho na cabeça de vocês, tá? Quando você fatora um número, quando você o fatora completamente, ou seja, usando apenas fatores primos, e todos os expoentes são pares, então esse número é um quadrado perfeito. Se todos os expoentes forem múltiplos de 3, então ele é um cubo perfeito. E se acontecer dos expoentes forem simultaneamente pares e múltiplos de 3, aí ele vai ser múltiplo de 6, ó. N será quadrado e cubo perfeito se
os expoentes forem múltiplos de 6. Se os expoentes forem múltiplos de 6, então os expoentes serão pares e múltiplos de 3 simultaneamente. Isso significa que n será ao mesmo tempo quadrado e cubo perfeito. Então, guarda isso na cabeça de vocês, tá? Se todos os expoentes forem pares, o número é quadrado perfeito. Se todos os expoentes forem múltiplos de 3, então o número é cubo perfeito. Se os expoentes forem simultaneamente múltiplos de 2 e de 3, então este número será simultaneamente quadrado e cubo perfeito. Tá? Uma outra coisa, pessoal, que a fatoração completa, né, de um número, quando eu digo completa é usando só fatores primos, é o fato de que você pode calcular a quantidade de divisores que esse número tem através desse produto aqui, ó. Essa demonstração em geral a gente faz utilizando análise combinatória. Acredito que o professor Wagner, se não já demonstrou essa fórmula, é capaz de ele demonstrar isso aqui para vocês. Tá bom? Se alguém quiser a demonstração disso daqui, eu posso até fazer na próxima aula. Hoje não, porque hoje o tempo está muito curto para trabalhar a teoria e fazer exercícios. Então, olha só, gente. Aí, se alguém for querer a demonstração, bota lá no grupo, tá? Professor, mostra essa fórmula aí, mas é com análise combinatória, tá? Argumentos combinatórios a gente demonstra rapidinho isso daqui. Ou pelo menos facinho, isso daqui. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o número de divisores em n, ou seja, naturais, aqui era para eu ter posto assim, ó, em n, naturais aqui, tá? É só você pegar cada expoente desse, somar ele uma unidade e fazer o produto, ó. O número de divisores naturais, isso daqui é o número divisores naturais do número n. Você pega cada expoente, soma ele uma unidade, e quando você fizer esse produto, você calculou o número de divisores naturais de n. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vê esse daqui, ó, 60, esse que eu coloquei aqui, ó, 60. Se você contar aqui, 60 tem 12 divisores, pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Ó. Pode ver que 60 tem 12 divisores. Se você for calcular o número de divisores de 60, a gente contou, não foi? Tem 60 ali. Se você fizesse aqui a fatoração de 60, dá um exemplo aqui, ó. Se você fizer a fatoração de 60 usando só os fatores primos, ou seja, a fatoração completa, ficaria 60 dividido por 2, que dá 30, dividido por 2, que dá 15, dividido por 3, que dá 5, dividido por 5, que dá 1, né? Então, a fatoração completa de 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Veja que, se a gente pegar cada expoente dos fatores primos, você vai ver que o número de divisores de 60 vai dar exatamente 12. Pode ver, ó, você pega cada expoente, soma ele em uma unidade. Então, você pega o expoente 2, veja que o expoente do 3 é 1, o expoente do 5 é 1. E aí você vai fazer 2 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1, e você vai ver que isso daqui vai dar exatamente 12, né? Porque vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 2 e 3 vezes 2 vezes 2 é igual a 12. Tá bom? Bem, aí vem aquela pergunta, né? E em Z? Se eu quisesse os divisores em Z, se fosse em Z, pessoal, o número de divisores de N seria 2 vezes, aí aquele produtozinho, A1 mais
A1 mais 1 vezes A2 mais 1, que são os expoentes, né? Vezes AN mais N, ou AN mais 1. Qual é a mudança aqui? A mudança é só o fator 2. É claro que você tem que duplicar, né? A quantidade de divisores nos naturais realmente duplica porque você acrescenta os divisores negativos, né? Para cada divisor positivo, você acrescenta a versão negativa dele, tá bom? E aí duplica a quantidade de divisores. Então tem aquele 2 ali, se fosse calcular a quantidade de divisores inteiros, tá? A quantidade de divisores naturais é expoente somado com 1. Você pega todos os expoentes dos fatores primos, soma uma unidade e multiplica tudo. Em Z, aquele produto ali, que eu marquei de rosa, aquele produto ali tem que ser multiplicado por 2, tá bom? Tem que ser multiplicado por 2. Vamos fazer duas questõezinhas aqui, pessoal, e por uma questão de tempo, tá? Pessoal, quase que eu tirava essa questão da lista, tá? Eu vou dizer por quê. Essa questão é do Colégio Naval. O Colégio Naval pega muito pesado em aritmética, né? Exige um conhecimento muito além do que normalmente o ENA exige nas suas provas. E quase que eu tirava por causa dessa afirmação, que é uma afirmação um pouco mais complicada de se verificar, mas eu terminei mantendo, porque apesar de ter sido do Colégio Naval, eles deram uma colher de chá muito grande, tá? A questão 19 diz assim, ó. Coloque F para falso, né, ou V, verdadeiro, nas afirmativas abaixo, em relação aos números naturais, e aí confirma aquilo que eu disse para vocês, tá? É uma questão que eu não modifiquei, tá bom? Como eu disse a vocês antes, esses tópicos relativos a múltiplos e divisores, a imensa maioria das questões que a gente vai encontrar por aí é tudo dentro dos naturais. E aí a gente vai fazer as análises e vai ver ali qual é a afirmação correta. E vocês vão ver que a gente rapidinho vai descobrir qual é a correta. A primeira afirmação é só teórica, ó. Se dois números não primos, importante isso aqui, ó. Dois números não primos, tá? Eu tenho dois números não primos. Só que esses dois números não primos, eles são primos entre si. Ou seja, se eles são primos entre si, eu já sei dizer que o MDC deles é igual a 1. Ou seja, o único divisor comum positivo deles é 1, tá certo? Aí, olha o que é que ele diz, pessoal. A meu ver, é uma afirmação muito simples da gente aceitar. Pelo menos um deles tem que ser ímpar. Pelo menos um tem que ser ímpar. E eu vou dizer para você que sim, verdade. Porque se os dois fossem pares, eles já teriam o 2 como divisor comum, tá certo? Eles já teriam o 2 como divisor comum. Então, o MDC deles já não seria igual a 1, né? Porque MDC é o quê? Máximo divisor comum, maior divisor comum, tá? Então, obrigatoriamente mudaria o MDC. Outro jeito de ver é pelo divisor comum. Se você quiser ver pelo divisor comum, fica mais fácil ainda. Por quê? Porque se dois números são primos entre si, eu estou trabalhando nos naturais, olha aqui, ó, foi a definição que eu coloquei aqui, ó, que eu digitei, ó, são aqueles que têm para divisor comum apenas a unidade. Então, se eles são primos entre si, o divisor comum deles é apenas 1. Aí, ao menos um deles tem que ser ímpar. Verdadeiro, porque se ambos fossem pares, porque se ambos fossem pares, dois também seria divisor comum. Então, se eu tenho dois números que são primos entre si, não é possível que os dois sejam pares. Pelo menos um deles tem que ser ímpar. Então, veja que a primeira sendo verdadeira, a gente já cortou a B, a gente já cortou a C, a gente já cortou a D.
Mas veja que a segunda afirmação vai matar a alternativa correta. Ó. Então, apesar de tudo, o Colégio Naval deu uma colher de chá bem grande para a gente, né? A segunda afirmação vai dizer para a gente se a correta é a letra A ou é a letra E. Aí a segunda afirmação diz assim, ó, o produto de 3 números naturais consecutivos é um múltiplo de 6. Pessoal, quando você tem 3 números naturais consecutivos, sempre que você tiver 3 números naturais consecutivos, eu vou botar alguns aqui, só para você ver. Ó. Sempre você vai ter, obrigatoriamente, você vai ter, nesses 3 consecutivos, um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3. Obrigatoriamente. Aqui você tem o 0, que é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. E aqui você tem o 2, que é múltiplo do 2. Se você multiplicar esses daqui, 0 vezes 1 vezes 2, isso daqui dá 0. E 0 é múltiplo de 6, não esqueçam, tá? 0 é múltiplo de 6, né? O conjunto dos múltiplos de 6 aqui, como eu estou trabalhando nos naturais, o enunciado deixa bem claro isso, o conjunto dos múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, uma PAzinha aqui de primeiro termo 0 e razão 6, né? Aí, se você não olhasse para o 0, para o 1 e para o 2, olhasse para o 1, para o 2 e para o 3, são outros números consecutivos. É claro que o produto deles também dá um múltiplo de 6, né? Dá exatamente 6 o produto aqui. Se você olhar para o 2, para o 3 e para o 4, aí é lógico que esse produto aqui também vai dar múltiplo de 6, porque 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Mas o X da questão aqui é o seguinte, gente. Em 3 números naturais consecutivos, você sempre vai ter um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3. Sempre vai ter um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3. Sempre vai aparecer. Por isso daqui é verdadeiro. Tá? Claro que você, com certeza vocês iriam riscar alguns números naturais e eu vou ver que sempre que você multiplica 3 números naturais consecutivos, você sempre tem um múltiplo de 6. Sempre tem um múltiplo de 6, tá bom? Isso aí você, só verificando, você constataria fácil que isso daí é verdadeiro. Qualquer trio de números naturais consecutivos, pode riscar aí. Eu acredito que tem gente escrevendo alguns aí. Sempre vai ter um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3. Qualquer trio de consecutivos naturais. E se você multiplicar múltiplo de 2 com múltiplo de 3, obrigatoriamente dá um múltiplo de 6. Não tem jeito, né? Sempre vai dar um múltiplo de 6. Tá bom? Pelo avançar do meu tempo, pessoal, eu vou deixar vocês aí no aconchego do lar para analisar essas duas últimas, tá? Se eu tivesse com mais tempo, eu analisaria. Apesar da gente já saber que, como só a letra A e a letra E podem ser as corretas, no caso agora a gente já sabe que é a letra A, então você já sabe, ó, que a terceira afirmação vai ser verdadeira, porque ela é verdadeira nas duas. Mas verifique isso em casa, tá bom? E a última também é verdadeira. Bota no grupo a discussão dessa daqui, ó, porque eu acredito que muita gente não vai conseguir verificar isso daqui, tá? Mas não se preocupe, tá? Esse tipo de afirmação aqui, essa última, foge do perfil do ENA, tá bom? Aí é mais do Colégio Naval. É quando a gente faz um estudo um pouquinho mais aprofundado dos restos, né? Muita gente gosta de usar congruência nesse tipo de questão, tá bom? Mas fica aí, a letra A é a correta, tá bom? E essa daqui, ó, o menor número natural ímpar que possui o mesmo número de divisores que 1.800, ele está em qual intervalo? Então vamos lá, gente. Eu vou bem rapidinho aqui, tá? Você tem que descobrir primeiro o número de divisores naturais de 1.800, né? É a primeira coisa que a gente vai descobrir. E de novo, ó, gente, trabalhando nos números naturais, tá? Eu estou trabalhando nos naturais, natural ímpar. Vou pegar 1.800, vou fatorar, porque a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir a quantidade de divisores
de 1.800. Tá? É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu vou dividir isso aqui por 2, dá 900. Na hora de fatorar, não precisa fatorar seguindo a ordem dos primos do menor para o maior, não, tá? Eu é que tenho esse hábito, mas a ordem aqui é aleatória. Tá? Desde que você use primo, só os fatores primos está ótimo. 900 dividido por 2 dá 450. Dividido por 2 aqui dá o quê? Dá 225, né? Aí dá por 3. 225 já não é mais par. Aí aqui vai dar 7. 15 dividido por 3, 5, né? Continua dando por 3, porque 7 mais 5 é 12. E aí eu vou ter que isso daqui vai dar 25, né? Aí dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Aí dá por 5 de novo. Aí vai dar 1. Aí eu vou ter aqui 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí, o que eu tenho aqui, então, pessoal, é que o número de divisores de 1.800, estou trabalhando nos naturais, não esquece, tá? Então, é só pegar cada expoentezinho desse, multiplicar por 1, né? Vai ficar 3 mais 1, somar com 1, desculpe. 3 mais 1, 2 mais 1, 2 mais 1 e multiplicar tudo aqui. Aí isso vai dar o quê? 4 vezes 3 vezes 3. Então, nós temos, então, 36 divisores naturais. Se fossem inteiros, era só multiplicar por 2, tá? Tem gente querendo fazer pergunta agora, é? Vou deixar, porque quando eu terminar aqui já vai estar em cima da aula do professor Eduardo. Acho que o professor Eduardo já deve estar até aí, já Esse professor aguardando. tem duas pessoas aqui querendo fazer Pronto, eu vou perguntas. deixar logo elas fazerem o comentário para não esperar para o final da questão. Ok. Que aí o pessoal já vai dando uma olhadinha aí, né? Porque eu estou procurando um número natural ímpar, gente, que possua a mesma quantidade de divisores que 1.800, tá? 1.800 possui 36 divisores naturais e a gente vai procurar o menor natural ímpar que possui também 36 divisores naturais. Vamos lá, pode comentar aí. Quem quiser fazer algum comentário. Silviane, seu microfone está liberado. Silviane? Ricardo, seu microfone também está liberado. Oi, professor, boa Olá, noite. Ricardo. Boa noite. Em relação a essa fatoração numérica, 1.800, né? Sim. Eu sempre falo para os meus alunos que é em ordem crescente: 2, 3, 5, 7, Sei. 11. Olha o outro, meu Deus, minha cabeça tá ruim. 11, 13, 13 e assim por diante. tá? Tá? Mas precisa ser na ordem não, viu? A ordem aí é aleatória. Exige apenas que eles usem só os fatores primos, né? Porque às vezes, até na pressa aí, alguém, ao invés de usar o 2, quer usar logo o 4, né? E dá Entendeu? certo. Dá certo, dá certo. A ordem aí, não, o que precisa é que os fatores sejam primos, tá certo? Você só pode usar números primos na decomposição. Pode alterar a ordem, sim. E aquele método antigo que você passa uma paralela e multiplica por 1, quando é pequenininho, eu ainda uso. Ok, Eu tranquilo, uso, tranquilo, tranquilo, tranquilo. pois Aquilo dali normalmente a gente usa quando a gente quer listar, né, o conjunto dos divisores. sim, Ok. pois ok. Aqui, a bem da verdade aqui, eu vou usar a fatoração. Hoje não vai dar tempo, né? Mas eu vou usar a fatoração para o MDC e para o MMC, né? Isso agora vai ficar para a próxima aula da gente. Mas está mantida a ideia de fazer questões que geraram dúvidas, está lá no grupo.
Eu dou a teoria de MDC e MMC na próxima aula, faço um exercício de cada, porque eu sei que isso aqui são temas tranquilos para vocês. Aqui é só para a gente dar aquele alerta, ó, a gente tem que estudar isso daqui, tá? Pode cair, o tema é simples, mas às vezes aparecem questões inteligentes com isso daqui. É para dar toques desse tipo, né? Para a gente não esquecer de estudar aritmética. E, professor, e sempre dois números primos entre si, que não precisa ser primo, obviamente, Sim, o MMC é o produto entre eles. Então, no caso do 4 e o 9, 4 vezes 9, 36. Então, o MMC é 36 e o MDC é certo. 1. Isso. Eu vou falar sobre isso na aula do MMC, ó. MMC, cadê? Ó, aqui, ó. Isso que você falou tá logo aqui, ó, na primeira propriedade, ó. Como eu disse, agora vai ficar para a próxima semana, mas ela está aqui, ó. O MMC de dois números primos entre si é igual ao produto deles, tá bom? Ok, professor, valeu. Ok, valeu. Temos mais algumas perguntas aqui, professor. Vamos lá. Vou pedir ao pessoal que seja breve, porque a gente vai atrapalhar a aula do professor Eduardo. 7h57. Mas vamos lá, pode abrir o microfone aí pro pessoal falar. Newton Freitas, seu microfone está liberado. Newton Freitas. Danúbia, seu microfone está liberado. Tá Danúbia? escutando? Tá escutando? Estou Sim. escutando. Ah, tá. Eu só não entendi esse último aí, por que que você encontrou 36? Eu me perdi aqui, eu distraí É aqui. porque, olha, eu usei isso daqui, ó, porque Dois a é... gente vai procurar o menor número natural ímpar, né? Isso tem que ficar bem claro também aqui, ó, que a gente vai procurar o menor deles, né? Uhum. Que possua o mesmo número de divisores que 1.800, tá? E aí, para calcular a quantidade de divisores de 1.800, cadê? Deixa eu ver onde foi que eu coloquei isso daqui. Tá. Tá aqui, ó, número de divisores, tá? No conjunto dos naturais, tá bem aqui, ó. Uhum. Aí eu peguei o número decomposto, né? E a regrinha, né, para a gente calcular o número de divisores naturais de um inteiro dado, é só a gente pegar cada expoente, somar ele uma unidade e fazer esse produto, né? Você pega os expoentes, soma ele uma unidade. Eu até destaquei o fato aqui que a gente demonstra isso usando análise combinatória, tá? Argumentos combinatórios de maneira muito simples. Mas basicamente você vai pegar todos os expoentes, somar eles uma unidade e multiplicar tudo. Aí foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fatorei 1.800, né? Veja que isso daqui é o 1.800 fatorado completamente. Ah, Ou seja, entendi. Eu entendeu? entendi. Entendi aqui, ó. 3 mais 1, 4. 2 mais 1. Entendi. Isso, justamente. Tá 36 bom? de naturais. E a resposta seria qual aqui? Bem, aí agora, né, para a gente responder, a gente vai procurar um número que seja ímpar e que possua essa mesma quantidade de divisores. Então, eu não sei quem é esse menor número natural, né? A gente vai tentar aí descobrir esse menor número natural e, pelo avançar do tempo, aí eu vou ser bem breve aqui para vocês, tá? Então, vamos chamar, eu vou chamar de x, não era necessário, mas eu vou dizer que x é esse menor número, tá? É o menor número natural ímpar. Esse x vai ser justamente o menor número natural ímpar. Menor número natural ímpar que tem exatamente 36 divisores naturais. É o que eu quero. Eu quero que a quantidade de divisores dele seja a mesma de 1.800. Ok? Bem, então eu também quero que você perceba que 36 ele pode ser escrito assim, ó. Só para você ter uma ideia aqui
do que é que eu estou olhando para argumentar o que eu vou argumentar agora, eu estou olhando para isso daqui, ó, e eu vou abrir esse 4 aqui em 2 vezes 2. Tá bom? 36 é isso daí, é o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que eu ainda poderia escrever até para você entender onde eu quero chegar. 2 é 1 mais 1, né? Vezes 1 mais 1. Vezes 2 mais 1. Vezes 2 mais 1. Esse mais 1 que eu estou colocando aqui é porque eu estou pensando exatamente naquela formulazinha que nos dá a quantidade de divisores naturais de um determinado número natural. Ó, esse mais 1 daqui. E aí, pessoal, o x da gente, que é o menor número inteiro, vai ser esse númerozinho aqui, ó. Eu vou botar com expoente 2 os menores fatores primos, ó, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, que é justamente o 2 mais 1 vezes 2 mais 1 daqui, que vocês estão vendo, né? Isso aqui que eu estou falando, ó, esse 2 mais 1 daqui, esse 2 mais 1 aqui, vezes 7, vezes 11, tá bom? É justamente esse produto aqui que nos dá o menor primo, tá certo? Esse daqui é que nos dá o menor primo. Aí, antes de mais nada, tá, pessoal? Deixar bem claro aqui, eu tô pegando muito tempo da aula do professor Eduardo. Deixar bem claro aqui que eu não fiz isso num passe de mágica não, tá? Bati o olho e... Rapaz, essa aula aí não é pode só acabar pegar o não, que é 3 muito e boa. elevar ao quadrado, só pegar o 5 e elevar ao quadrado. Antes, eu dei umas mexidinhas nisso daqui, né? Eu ia deixar, inclusive, se a gente tivesse mais tempo, aberto o microfone para as sugestões virem de vocês, porque, obviamente, o que a gente ia ter que fazer era manipular o produto, né? O ponto de partida podia ser, obviamente, esse produto que a gente já tinha aqui, 4 vezes 3 vezes 3, que dava 36, mas é justamente fazendo as análises das manipulações, né, de como eu poderia chegar em 36 no produto, que eu chegaria nesse menor número primo, tá? E aí eu posso garantir para vocês que o menor número primo, né, mexendo um pouquinho, né, nas manipulações, o importante é que o produto de cada expoente somado a um dê 36, e a partir disso a gente tenta descobrir quem é o menor deles, tá? E o menor deles sai justamente desse produto aí, 17.325. Veja que o fator primo 2 não poderia entrar de jeito nenhum, né? Porque a gente quer que o número natural encontrado seja ímpar, tá certo? E, claro, esse número natural tinha que estar em um desses intervalos aqui, tá? E, neste caso, ele está na letra C, né? 17.000 e alguma coisa, está aqui na letra C. Pessoal, eu vou me despedir aqui.